Paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma mensagem do canal Evangelização, Novo Começo. Amados irmãos, quero trazer uma mensagem da Palavra de Deus para nossas vidas, que se encontra no livro de Provérbios 18. E o verso 21, amados, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amados irmãos, esse versículo fala, irmão, fala do poder da língua. Que a língua tem poder para trazer o bem ou o mal, ou a vida ou a morte. Nós temos que ter cuidado com a língua, irmão. É algo muito perigoso. É um pedacinho de carne que faz uma grande confusão, que faz uma grande contenda. Principalmente as pessoas que gostam muito de falar dos outros. Gostam muito de estar falando dos outros, apontando. E isso é muito perigoso. Tem gente que tudo que faz não tem fé, não acredita. Diz que eu vou fazer isso, mas não sei se vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que vai dar errado. Gente negativa, irmão. Tudo que faz diz que não vai dar certo. Diz que não vai para frente. Por isso que tem gente que nunca vai para frente. Porque fica dizendo, não tem fé, não acredita. E tudo que ele faz diz que não vai dar certo. E você tem que dizer que vai dar certo. Você tem que ter fé. Porque a palavra tem poder, irmão. Está falando aqui que a palavra tem poder para a morte e a vida. A morte e a vida está no poder da língua. Que nós podemos ter cuidado, irmão, sobre a língua. Para não estar falando coisas erradas. Coisa que não agrada a Deus, irmão. Não está falando da sua igreja. Não está falando dos seus irmãos. Não está falando do seu pastor. Que isso é muito feio, irmão. Se você não puder ajudar a sua igreja, não puder ajudar seu pastor, fique calado, fique orando. Mas não fique falando não, irmão, que isso é feio, que isso é errado. Você falando por trás não vai resolver nada. Vai ficar do jeito que está. Então é melhor você ou ajuda ou fica calado, você vai orar. Pedir a Deus que Deus abençoe a sua igreja, abençoe seus irmãos. Que Deus opere na igreja que você coopere. Faça isso, irmão. Não fique falando não. Você falando não vai resolver nada, vai piorar. O mesmo tem gente que tem filho, fica amaldiçoando, fica falando mal sobre os seus filhos, amaldiçoando seu filho, falando coisas erradas com seu filho, dizendo que é isso, que é aquilo, com seu filho, com a sua filha. Isso é muito ruim, irmão. Não fique falando mal dos seus filhos. Mesmo que a gente vê que o filho não está obedecendo, está só pela graça. Mas tem que orar, mas fazer o quê? Entregar na mão de Deus. A gente não deve entregar os nossos problemas na nossa mão não, irmão. A gente tem que entregar os nossos problemas, irmão, na mão de Deus. Estando na mão de Deus, está seguro, Ele vai resolver no tempo certo. Deus vai resolver o teu problema, a tua dificuldade. Ele vai te dar vitória, irmão. Somente Deus pode nos dar vitória. Somente Deus pode fazer algo pela minha, tua vida, irmão. Mas nós temos que estar calados, irmão. Em vez de eu e você estar falando, vamos orar, vamos interceder a Deus, vamos clamar para Deus dar vitória, para Deus fazer algo, irmão. Às vezes acontece algo na nossa vida ou na igreja que a gente não entende. A gente começa a falar, mas a gente não entende. Só quem entende é Deus, irmão. Por isso que é bom a gente estar calado, porque a palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Tá vendo, irmão? Come do seu fruto. Se você falar de bem, você vai colher seu fruto. Se você plantar coisa boa, você vai colher fruto. Tem gente que não planta nada e quer colher alguma coisa. Como é que pode? Você tem que plantar, você tem que fazer. A fé sem as obras é morta, irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado numa obra. Se você for trabalhar numa obra, irmão, você fica parado numa obra, você fica de braços cruzados. Fica não, irmão, o mesmo é na casa de Deus.
O mesmo é nossa vida. Nós não podemos ficar parados de braço cruzado. Nós temos que fazer alguma coisa, interceder, ter fé, irmão. Falar a Deus, vai dar tudo certo. Vai na fé. Confia em Deus que a tua vida vai dar tudo certo em nome de Jesus. Comece a falar coisa boa, irmão. Comece a crer. Comece a profetizar. Que Deus vai ouvir a tua oração e vai te dar resposta. Mas se você continuar falando, continuar murmurando, a tua vida vai de mal a pior. Porque Deus não vai te abençoar. Deus não vai ouvir a tua oração. Se você continuar assim falando, reclamando, xingando, dizendo que não vai dar certo, falando das pessoas, como se você fosse um juiz. Mas o único juiz, aquele que pode julgar a minha e a tua vida é Jesus. A gente tem uma mania triste, irmão, de às vezes estar falando da pessoa e das vezes estar julgando as pessoas, julgando. Até parece que a gente é Deus para estar julgando a pessoa. A gente tem que parar com isso, irmão. Nós temos que orar, entregar na mão de Deus, porque quem opera é Deus, quem faz é Deus. A gente tem que parar com isso, parar de estar falando besteira. A gente tem que usar nossa língua, orando, louvando, agradecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Nós temos que utilizar nossa língua fazendo isso, fazendo a vontade de Deus, e Deus vai operar na tua vida. Tudo que você disser será abençoado. O Senhor Deus estará na tua vida, estará contigo, enquanto você estiver calado, falando só o necessário, só falando aquilo que Deus se agrada na minha e na tua vida. Porque tem muitas coisas, irmão, que a gente fala que Deus não se agrada. Às vezes é mentira, a gente vê coisa que Deus não se agrada. Tanta coisa que a gente vê às vezes, Deus não se agrada, e a gente tem que parar com isso. Nós temos que focar na obra de Deus, irmão. Foque na obra de Deus. Fale da obra de Deus, pregue a palavra de Deus. Fale bem do seu irmão. Fale bem da sua família. Fale bem do seu pai, da sua mãe. Porque Deus vai te abençoar. Deus ouvindo as tuas palavras, a tua oração, Deus vai te abençoar, irmão. Se você estiver falando coisas boas, porque Deus é a bondade, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Fale sempre o bem. Ore pelas pessoas. Nós não podemos, ser irmão, estar falando coisas erradas que Deus não se agrada. Nós temos que vigiar, orar e vigiar. É muito importante, irmão, porque se a gente não orar, às vezes a gente diz coisas erradas. Se a gente não vigiar, aí diz, a gente errou, a gente pecou. Porque a gente não orou e não vigiou. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmão. Orar e vigiar, entregar nossa vida na mão do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua família, irmão. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é a vida, irmão. Se você for falar coisas erradas, coisas do mal, vai cooperar para o mal, vai cooperar para o inimigo, operar na tua vida. Você está dando brecha para o inimigo. Mas se você falar da palavra de Deus, falar somente algo que Deus se agrada, Deus vai te abençoar. E você está fechando a porta para o inimigo não operar na tua vida. E Deus vai te dar vitória. E você vai ver que a palavra tem poder. E o poder é Jesus Cristo na minha e na tua vida, irmão. Agradeço a Deus pela palavra, por mais um dia que o Senhor me concedeu. E eu peço oração, sempre intercedo a Deus, para Deus abençoar todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, que essa mensagem toque no seu coração e Deus faça uma obra na vida de cada um de vocês, irmão. É isso que eu peço e sempre intercedo a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor abençoe e dê livramento. Deus é fiel e poderoso, irmão. Amém.